Bem-vindo ao canal. E tem uma outra versão do Demolidor que todo mundo conhece, como se ele tivesse nascido para ser aquele personagem. É aquela versão com o uniforme vermelho, é claro. Mas no seu começo, não era bem assim. Antes de o Demolidor se tornar um símbolo como alguém destemido, ele foi algo diferente. Ele era um herói num brilhante e chamativo uniforme amarelo e era mais parecido com uma outra versão do Homem-Aranha. Eu sei que essas primeiras edições do Demolidor nem são para todo mundo, até eu admito isso. Algumas dessas primeiras edições nem foram tão acertadas assim, mas no geral essas histórias com o uniforme amarelo foram muito divertidas. Tinham um jeitão daquelas histórias iniciais da Marvel no início da década de 1960. A arte é muito boa, os roteiros são movimentados e no final das contas traz mais um personagem original fazendo as suas coisas de maneira única. Então, acho que essas primeiras 6 edições de Demolidor deveriam ser mais reconhecidas do que são. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre como tudo começou com o Demolidor e as suas 6 primeiras edições, aquelas que apresentam seu uniforme amarelo. Esse foi o início de um dos maiores personagens da Marvel, mesmo antes dele ser considerado um ícone, e vemos o Matt Murdock fazendo tudo o que é possível para se tornar um herói. Mas, antes de continuar, eu lembro que o canal precisa da sua inscrição e do seu like para continuar existindo. O que vem acontecendo por aqui é um engajamento muito baixo, e isso vem dificultando as coisas. Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, se inscreva agora e deixe um like. Daredevil número 1 nos apresenta então mais novo herói da Marvel. Desde os primeiros quadrinhos, o Demolidor parece mais um clássico herói da Marvel, e a influência do Homem-Aranha fica bem clara. Mas mesmo assim, tudo aquilo que formou Matt Murdock está aqui. Ele é cego, mas isso não diz nem o começo de quem ele era, já que fica claro que Matt nunca teve uma vida muito restrita. Ele era um estudante de direito, é atlético e é muito confiante. Isso é importante porque mostra o tom mais leve dos heróis da década de 1960. Claro, ele só se tornou Demolidor por causa da morte do pai dele, mas mesmo quando ele está caçando o executor do seu pai, ele está se divertindo. Ele faz piadas e sorri enquanto luta. Isso equilibra a história entre a vingança e a ação de super-heróis. E tudo parece uma grande experiência quando Matt veste o uniforme pela primeira vez. Para Marvel, parece que eles queriam acertar mais um personagem em sua linha de heróis bem-sucedidos até então. Mas é legal ver o entusiasmo do Demolidor nessa primeira edição. Matt acredita mesmo que está sendo um herói. Ele acredita que se envolver e ajudar as pessoas é algo que vale a pena fazer e ainda assim ele se diverte. Acho que isso acontecia em seu começo porque o Demolidor era guiado pelo otimismo e não pela escuridão, como ele viria a se tornar anos depois. E esse otimismo não acontece só nessa primeira edição, mas em todo esse começo da Marvel. Desde o seu começo, o Demolidor não foi só um personagem solo. Assim, personagens como Karen Page e principalmente Fog Nelson têm um importante papel nas histórias. Fog parece a voz da razão durante esse começo. Ele acredita na lei, acredita na honestidade e, acima de tudo, acredita no Matt. Ele vê o Matt como um igual e como seu melhor amigo no mundo. Ele acredita que Matt pode fazer o bem através de meios legítimos, mas isso tudo apesar do Demolidor. Desde o começo, Matt mentiu para ele sobre o Demolidor. Matt mantém o seu segredo devido aos perigos que um super-herói está exposto. E tem a Karen Page, que entra na história com importância também. Aqui existe o começo dessa personagem, do que ela se tornaria. Nesse começo, ela aparece completa e nem imagina o que aconteceria com ela no futuro, em histórias do Demolidor como Born Again. A exemplo dos outros, ela é mais uma personagem típica dos anos 1960. Ela é meio irritante às vezes, mas representa a esperança. E ela tem esperança de que no futuro ela e Matt estarão casados. Matt não se torna Demolidor porque tinha enlouquecido. Ele se torna Demolidor porque acredita que pode fazer algo melhor. E toda vez que ele coloca a máscara, arrisca perder as duas pessoas mais importantes, o Fog e a Karen. E essa tensão faz parte da história do Demolidor no seu começo.
agora vamos falar da coisa que mais chama a atenção nesse início da carreira do Demolidor, o uniforme amarelo. Muitos podem achar que é fácil de esquecer, outros podem achar que faz parte do crescimento do Demolidor. Mas o uniforme amarelo não foi um erro, foi um reflexo de onde o Matt Murdock se encontrava naquela época. Essa versão inicial do Demolidor não está tentando assustar os vilões, nem está tentando se tornar um símbolo de medo. O uniforme é chamativo, visível e é muito divertido. Acho que esse uniforme é meio desvalorizado. Ele logo chama a nossa atenção. Claro, o uniforme vermelho é muito melhor do que o amarelo, mas esse uniforme também serve para o herói. Quer dizer, Demolidor não teve tantos uniformes assim durante as décadas. Mas sempre que esse uniforme aparece, em videogames ou filmes e séries, quem não quer ver? Esse uniforme representa o Demolidor quando era mais inocente e mais alegre. E isso é importante quando lemos esses clássicos, porque aqui o Matt ainda está aprendendo e querendo se divertir enquanto ajuda. Então, temos os vilões dessa era. Nós temos o Consertador, o Senhor Medo, o Homem Púrpura, o Matador e até o Electro. Esses vilões são estranhos, teatrais, exagerados, mas mesmo assim vêm cheios da energia dos anos 1960. Basicamente, eles estão ali para testar o Demolidor e para ser um obstáculo para ele. O Electro levou as coisas para o Demolidor. Ele é perigoso, imprevisível e muito poderoso, forçando Matt a usar a sua inteligência para superar a força bruta. E essa é a chave nessas histórias iniciais. Essas primeiras batalhas não são sobre força bruta, mas sobre como usar a cachola para sair vitorioso. De todos esses vilões, talvez o Senhor Medo tenha chamado mais atenção. Ele é o único que usa uma capa, e ele segura essa capa como um bom vilão, enquanto o Demolidor fica dando as suas piruetas ao redor dele. A história é divertida, e acho que o Senhor Medo foi um dos vilões que ficaram esquecidos na história do Demolidor. Claro, esse vilão foi mudado e ele retornou na década de 1990. Essas histórias são honestas e são energéticas e acreditam no heroísmo, porque vale a pena pelo menos tentar. E por isso, essas 6 primeiras histórias têm importância. Aqui vemos o senso de responsabilidade do Matt, como ele acredita nos amigos e a sua luta para manter a sua identidade secreta. E isso tudo fez o uniforme vermelho ter mais sentido, já que marca um crescimento do herói. E você sabe de onde ele veio. O Demolidor, ou Daredevil em inglês, não começou como o demônio do bairro Hell's Kitchen. Ele começou como um homem que acredita que pode ajudar, acredita que a justiça é importante, um homem que acredita que ser um herói vale a pena. O uniforme amarelo representa essa crença. O uniforme brilha e traz esperança em cada quadrinho. Antes do Demolidor ser um símbolo de medo, ele precisou se impor, e essas 6 primeiras edições mostram seu crescimento. Eu encontrei muita diversão lendo essas primeiras edições de Demolidor, assim como de todos os outros heróis da Marvel. Acho isso essencial, porque mostra as verdadeiras raízes dos personagens Marvel. E aqui vemos o Matt Murdock, mais jovem e mais positivo e mais otimista. Ele nem suspeitava do que viria pela frente nas suas histórias. Eu desafio qualquer fã das histórias atuais do Demolidor a dar uma chance para essas histórias do início da carreira dele, se ainda não conhece. Essas histórias mostram que antes do Demolidor aterrorizar os criminosos das sombras, ele primeiro precisou aprender a caminhar na luz. Então era isso, o início de carreira do Demolidor. Valeu por ter assistido e até o próximo vídeo.